agora eu vou gravar. Vamos. Civilizações. Então a gente vai começar um novo momento, tá? A palavra civilização, ela tem várias definições. Ao longo do tempo, principalmente a partir da visão eurocêntrica, a palavra civilização, ela ganhou a ideia de desenvolvido, de na frente, de progresso. Então, se eu estou levando a civilização, eu estou levando o progresso. Então, os portugueses acreditavam que eles eram civilizados, enquanto os indígenas eram o quê? Bárbaros, sem civilização, tá? Então, para a gente entender o que é civilização, a gente precisa saber as principais características. A palavra civilização, ela vem, de cidade. Porque a cidade vai ser a sede dessa civilização. Então, essa civilização, ela precisa ter uma sede. Se você pensar bem, a palavra civilização, cidade, elas são semelhantes, tá? Nessa cidade, eu vou ter a forma, de controlar essa civilização. Então, essa civilização tem dois. Ela tem um Estado. E esse Estado, ele vai ter um governo. 3. Esse governo, ele precisa ser legitimado. Ele precisa ser institucionalizado. Então, o que vai ser inventado que vai facilitar o Estado, justificar uma estrutura de governo? 3. Eu vou ter que inventar a escrita. É agora, Gabriel. É agora que eu saio do Neolítico. Que hora que eu saio do Neolítico, Rafa? A hora que eu invento a escrita. Então, é simultâneo. A cidade surge. O Estado precisa rapidamente, então, criar uma forma de organizar essa civilização. E o que ele vai ter que criar? A escrita. Então, a gente vai ver hoje várias o quê? Civilizações. Toda civilização tem que ter uma escrita. E essa escrita, ela tem que estar onde? Em um papel. Então, o que vai surgir? A burocracia. Então, buro significa papel. Cracia é o governo. Então, eu já tinha governo antes, mas o governo não tinha o quê? Um papel, um buro. Vou fazer de preto. Então, eu vou ter a burocracia. Esse Estado vai colocar no papel que parte do seu trabalho tem que ir para ele. Então, essa civilização vai impor algo ao seu povo. O que eles vão impor ao seu povo? Impostos. E para esses impostos serem também justificados, o Estado vai ter que criar algo que é para todos. O que é algo para todos? Os espaços públicos. Então, as civilizações, elas vão ter que ter o quê? Vão ter que ter espaços públicos. Outra coisa que vai acontecer, eu preciso entrar na cabeça das pessoas. Se eu vou entrar na cabeça das pessoas, qual é a principal forma que a pessoa vai crer que o que eu estou falando é verdade? A fé, a religião. Então, eu vou sempre ter uma civilização ligada a uma religião. Então, essa religião, ela vai ter templos. Então, esses templos vão ser construídos. Então, o que acontece? Muitas civilizações são conhecidas pelas suas religiões. Muitas religiões são conhecidas pelos seus templos. O Brasil, ele vem num outro momento, num outro momento de construção da ideia de civilização. Porque a gente vai aprender hoje as civilizações que são antigas, as primeiras que fizeram essa passagem do que era pré-literário para literário. Então, hoje a gente vai falar sobre a antiguidade oriental.
Vamos falar de uma história que aconteceu há mais ou menos 4.000 anos aí antes de Cristo, tá? Então, essa antiguidade oriental vai falar de várias civilizações que se desenvolveram onde? Lá no Oriente. Se você estiver fazendo uma prova e aparecer a expressão modo de produção, você tem que prestar atenção que é uma fala de um cara específico. Então, a antiguidade oriental também pode ser chamada ou, tá? Então, a observação, deixa eu fazer a observação aqui, ou modo de produção asiático. Tá? Então, ou cai como na prova? Presta atenção. Como que cai, Isa? Ou cai antiguidade oriental, ou cai como? Modo de produção asiático. Tá? Quando cair modo de produção asiático, toda vez que você prestar atenção nessa palavra modo de produção, você lembra de um cara. Qual foi o cara que criou essa teoria? Marx. Então, é uma análise marxista. Tá bom? Então, pode cair tanto um como o outro. Quais são as características desse modo de produção asiático ou dessa antiguidade oriental? Tá? Então, a gente vai agora fazer uma caracterização. Vamos lá. Lá na antiguidade oriental, lá no modo de produção asiático, eu tinha civilizações que a gente vai chamar de hidráulicas. Se ela é hidráulica, ela precisa de hidro. Hidro é o quê? Água. Então, essas civilizações, as orientais, elas vão surgir geograficamente nas margens de quem? Dos rios. Tá? Muitas cidades vão surgir na beira dos rios. Então, é histórico a gente escolher o rio. Só depois de séculos, só recentemente, é só no século XX, que começa a contestar fazer sedes perto de rios. Porque rio gera o quê? Doença. Tá? Rio gera doença. Tá? Então, durante séculos, a medicina não conseguiu perceber que ficar perto do rio, ou até percebeu, né? Mas ela não conseguiu fazer essa mudança na arquitetura, no urbanismo. Tá? Então, essas civilizações hidráulicas eram civilizações que estavam nas margens dos rios. Então, essas civilizações, elas vão conseguir fazer uma agricultura que eu já ensinei para vocês, de várzea. O crescimento populacional vai acontecer. E vai chegar uma hora que aquela terra agricultável da várzea não vai ser suficiente para abastecer toda essa civilização. Eles vão ter que que expandir essa fronteira agrícola. É aí que vai vir a segunda característica da antiguidade oriental. Essas civilizações, elas também são chamadas de regadios. Toda vez que eu trabalhar com a ideia de regadios, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo a obras de engenharia. Essas obras de engenharia, a gente vai destacar quais obras? Os canais de irrigação. Então, eu posso fazer um canal de irrigação para levar água para áreas mais longínquas do rio. Ou se o rio enche muito, eu posso fazer uma barragem para barrar a água. Eu posso levar água de um lugar para o outro, eu posso fazer diques, tá? E quem faz obra de engenharia é bom em qual disciplina? Matemática. Então, essas civilizações elas vão ter que ser boas em cálculos, tá? Então, a matemática vai se fortalecer. Então, presta atenção, regadio não é a mesma coisa que hidráulica. O hidráulica é uma condição natural, o regadio é uma condição social, tá? Além da característica hidráulica e da característica regadio, essas civilizações orientais, 3, elas vão ser teocráticas. O que é o teocrático? É quando o seu líder de governo é, ao mesmo tempo, o seu representante religioso. Então, eu vou ter uma aglutinação. Quem que vai ser aqui, aglutinado? O líder. Então, esse líder, ele vai ser um líder político e religioso. Tá? Esses governos
teocráticos vão se basear em uma fé que cultua vários elementos da natureza. Porque para ter agricultura, eu não preciso só de água. Eu preciso do sol, eu preciso da chuva, eu preciso do calor, eu preciso do vento. Então, essas civilizações orientais, elas são marcadas pela crença em muitos deuses. Então, elas vão ser o quê? Politeístas. Toda regra tem uma exceção? Sim. Então, elas vão ser politeístas. A gente vai ver algumas exceções, tá? Os hebreus sempre foram monoteístas e, eu vou ter os egípcios, que durante um tempo vão tentar uma experiência monoteísta, mas isso vai ser um choque, para aquela sociedade, tá bom? Então, o Deus Sol, né, o Atom lá, não vai dar certo. Então, eu vou ter que voltar para a ideia do politeísmo, tá? Então, essa sociedade politeísta, ela tem uma organização. Posso apagar aqui? Tira uma foto, vai, tira uma foto. Manda no grupo, tira uma foto. Tirou, não? Tirou? Vamos para os 5. Vocês vão sair hoje? Tem aula amanhã, né? Não, mas eu não ligo vocês vierem direto da balada. Não ligo mesmo. Eu, quando tem aluno dormindo, assim, em escola, eu falo, acorda. A pessoa olha pra mim e fala, tava na balada? Não. Tava fazendo putaria? Não. Tava estudando? Não. Eu falei, então acorda. Porque se você estiver fazendo as outras coisas, eu deixava você dormir. Porque pelo menos uma coisa você fez. Agora não fez nenhuma coisa, nem outra, então acorda. Tava jogando Free Fire? Acorda. Então vamos lá. O quinto. Qual é a quinta característica da sociedade que, além de acreditar em muitos deuses, ela aceitava a origem divina. Essa origem divina, ela era uma origem de nascimento. Quem que quis que eu fosse desse nível social? Os deuses. Então, eu vou ter pouco contestação, eu vou ter pouco movimento social. Se eu tenho pouco movimento social, essas sociedades vão ser o quê? Não. Isso, eu vou ter uma sociedade estamental. Presta atenção. Vocês têm mania de achar que estamental é o quê? Dá um sinônimo de estamental. Rígido. Público. Não, rígido. Estamental vem a ideia de rígido. Tá errado, Lara. O que é o estamental? É uma sociedade que tem pouca mobilidade. Por que eles vão ter pouca mobilidade? Porque é divino o meu papel na sociedade. Mas vão ter algumas pessoas que falam assim, não, mas espera aí, eu tenho uma habilidade, então eu vou subir um pouquinho. Então, quando você pensar numa pirâmide, essa pirâmide ela não vai ser estática, mas ela tem pouca mudança. Fala uma pirâmide que era estática. Fala uma pirâmide que é rígida. Por quê? Na Índia tem castas. Então, quando eu estiver numa cidade de castas, essa é rígida. Foda-se, você pode ganhar na Mega Sena. Você ganhar na Mega Sena, lá na Índia, se você for um Dalit, você vai ser intocável, você vai ser sujo, tá? Você pode ser pobre, mas você vai ser tratado como um bombonzão, porque você é o quê? Porque você é um Brahma. Então, estamental, pouca mobilidade, tá? Rígida, castas, não tem nenhum tipo de mobilidade, tá? Então, estratificada é dividida. Então, a sociedade ela é estratificada quando ela tiver pirâmide. Não, é isso mesmo, ela é rígida, tá? Então, você não pode falar que estamental é rígida, que rígida é estamental, porque são coisas o quê? Diferentes, tá? A estratificação, ela é ligada à divisão das classes, mas ela não está ligada à civilização. Já no Neolítico já tinha estratificação, lembra? Quando eu passo do Paleolítico para o Neolítico, eu já tenho essas estratificações, tá? Então, vamos lá. A gente trabalhou as principais características, as semelhanças, tá? Essas
civilizações, elas foram hidráulicas, regadias, teocráticas, politeístas, com origem divina, estamentais e 7, para terminar. 7. Elas foram impérios. Toda vez que aparecer a palavra império, você tem que pensar que o império, ele quer a conquista de territórios. Se ele quer a conquista de territórios, ele vai inventar uma arte. Qual que é a arte? A guerra. Então, essas civilizações vão ter o quê? Vão ter guerras. Então, presta atenção. Se eu tenho uma guerra, eu vou ter uma herança dessa guerra. Quem eu não mato, eu faço o quê? Eu capturo, eu escravizo, tá? Então, o que vai acontecer? Na antiguidade oriental, eu posso até dar mais uma outra característica aqui. Peraí. É importante essa, tá? Eu vou ter escravos de guerra. Se eu tenho escravos de guerra, eu não posso fazer o quê com esses escravos? Eu não posso comercializar. Eles não são produtos. Eles têm que fazer as ações que eu mandar por castigo de ter perdido a guerra, por ter sido mais fracos. Toda vez que eu falar que um país é um império, é porque ele está entrando em guerras. Mas nem todas as guerras vão gerar o quê? Escravos, tá bom? Quando eu falo do imperialismo, o imperialismo foi um período histórico que os países quiseram fazer o quê? Conquistar territórios. Né? Nesse contexto de conquistar territórios, aconteceram várias guerras. Mas não necessariamente nessas guerras eu tive o quê? A escravização, porque eu já estava num período que a escravidão ela não batia com aquele modo de produção. Qual que era o modo de produção daquele momento? O capitalismo. Tá? Aqui também, não dá para bater a escravidão como principal forma de trabalho. Tá? Porque eu não posso falar que a escravidão era a principal forma de trabalho. Porque esse escravo de guerra, ele é vingativo. Eu não posso fazer ele trabalhar nas obras. Você vai fazer o quê com o canal? Ele vai estragar. Então, se eu quiser dar mais uma característica, eu vou dar essa característica aqui, que é a 9. Tá? Essa característica é a servidão. Eu tô com sede. Se eu tô com sede, eu vou falar assim, Guilherme, pega a água ali e me serve. Se o Guilherme pegar a água e me servir, ele vai ser o quê? Um servo. Só que ele não está servindo a mim. Eu sou um Deus. Eu sou representante de Deus na Terra. Então, ele está fazendo uma servidão que é para o bem de todos. Então, todos vão querer me servir. Se tem uma movimentação coletiva, eu vou chamar essa servidão de... servidão coletiva. Todo mundo vai querer servir quem? O Deus. Então, se tiver que fazer um templo, o servo vai querer fazer o templo ou vão querer que o escravo faça o templo? O servo. Porque eles acreditam que se eles morrerem, eles vão voltar. Eles acreditam nessa vida após a morte. Eles acreditam que eles vão ser recompensados em um outro mundo, tá bom? Então, é importante vocês fazerem essas correlações. Acabou. Agora a gente vai falar de todas essas civilizações. Posso apagar o quadro? Pode perguntar, Gabriel. Não, mas tudo isso acontece dentro da cidade. Gabriel, tem um livro chamado A Origem da Cidade. Ele é de um historiador chamado Mumford. Eu não estou brincando, vou fazer para vocês o tamanho da grossura do livro. Não estou brincando. Esse livro, com certeza, ele tem mais de 1000 páginas. Eu não dei conta. Não dei conta, eu só li alguns capítulos. Ele conta toda a história da cidade. Então ele começa lá do Paleolítico até os dias de hoje. Não dava aqui, porque eu tinha que ler outras coisas também. Mas foi no mestrado. Alguém veio pesquisar aí quantas páginas tem? Pesquisa aí, Camila. A origem da cidade, Mumford, número de páginas. Vocês vão ver quando vocês vão entrar na faculdade, quem tá achando que vai passar em medicina e vai trabalhar,
fazendo uns bicos, que vai dormir, que vai, entendeu? Conseguir ir na academia, vocês não vão ter vida. Vocês não estudam nada agora. Na faculdade vocês não vê o que é estudar. O que vocês fazem é brincadeirinha. Ô, professor, o livro é A Cidade na História? Isso. Olha, eu esqueci o nome do livro. Posso apagar? Posso apagar agora? Posso? Tá. Eu quero saber o número de páginas, porque se um dia eu quiser imprimir ele deve ser mais caro, eu acho que se imprimir do que se eu comprar ele. Na Amazon tá R$284, capa comum. Ah, não é não. Peraí. Ah, tem um monte. Posso pagar? Posso? Escreve Mumford, a cidade alguma coisa, origem da cidade, história da cidade. O livro começa com um capítulo chamado Necrópolis, que é a cidade dos mortos. Ali onde? Tá dando agonia para vocês? Mas eu preciso de uma divisão, gente, eu sou cartesiano. Professor, 741 páginas. Achei que tinha mais. Tem um compactado que é 400 páginas. Olha, eu já gostei desse genérico. Genérico, eu pego e mostro ele, porque eu tenho que mostrar assim. Quando eu mostro o livro do Milton Santos para vocês, eu li todos? Não. São 39. Eu quero cuidar do meu abdômen. Eu tenho um monte de filho, não dá. Então eu tô falando para vocês. Se vocês querem estudar, não faz o quê, né, Bruninha? Não faz filho, porque não dá certo. Você vai estudar com a criança aqui ó, no pescoço. Vai, vamos lá. Agora a gente vai ver os exemplos. Quais são essas civilizações? Então eu vou fazer aqui uma coisa assim, ó. Tá bom? Vai ser uma referência geográfica, tá? Lembra o quê? Um C. Lembra uma lua. Lembra uma lua? Se eu fizer assim, ó. Ficou bonito. Vamos fazer outro. Gente, tá lembrando o quê? É uma lua, tá? Você pensar numa lua, tá bom? Na lua em qual fase? Crescente. A gente vai aprender na próxima aula. Na próxima aula de geografia, a gente vai aprender as fases da lua. E quando ela lembrar um C, ela tá na fase crescente. Se você estiver em qual hemisfério? Sul. Porque lembra, você aprendeu hoje que a nossa visão é o quê do hemisfério norte? É contrária. Tá? Então, se o seu hemisfério sul vê um C, eles vão ver o contrário. Eles vão ver o D. É isso mesmo, tá? Não, se ele estiver no meio, no Equador, ele olha para um lado, olha para o outro, os dois vão estar assim, ó, um U. Mas quem está aqui vai ver um C, tá? Ó, eu não sei fazer, como que é o nome daquela letra bonita que eu não sei fazer? Aquela letra... Não é letra, gente, na escola não é letra, é letra de forma. Forma de mão, como que é o nome? Cursiva, Tá, então, como que é o C cursivo? É assim. Como que é o D? É assim, tá vendo? C, D. Vocês são chatos, vai, ó. Entendeu? Vai. Na próxima aula eu vou ter que falar disso, porque são as fases da Lua. Mas eu quero aqui dar números, tá? Aqui é o número 1, tá? Aqui é o número 2, aqui é o número 3. Essas são algumas das civilizações do crescente fértil, tá? Então, esse número 2 aqui, ó, eu poderia colocar 2 rios descendo aqui, tá? Então, esse número 2 aqui, esse número 1 é chamado de Egito.
Então, esse Egito, tá? Todos eles têm rios, tá bom? Mas esse Egito, ele tem uma condição natural que é importante vocês conhecerem. Um deserto. O deserto, ele é uma barreira, uma proteção, ou ele é um facilitador geográfico? Uma barreira, uma proteção. Então, é difícil invadir quem? O Egito, tá? Já aqui o 2, eu vou chamar o 2 pá. 2, vou chamar ele de... Não, eu quero azul. Sorry. 2. Eu vou chamar ele de Mesopotâmia. Lembrando que esses exemplos são exemplos de civilizações e de regiões geográficas. A Mesopotâmia é uma região, porque Mesopotâmia significa terra entre rios. Aqui na Mesopotâmia eu vou ter vários povos, beleza? Tá? Vamos para o 3. Lembrando que a Mesopotâmia tem qual condição geográfica? Ela é uma planície. Se é planície, é plano, Isa. É fácil para fazer o quê? Para atacar. Então, quem que eu vou sempre atacar? Tá, a Mesopotâmia. Tá? 3. Os 3 são os persas. Tá? Então, o persa, ele é hoje o que a gente chama de iraniano. O Irã é um país de muitas o quê? Montanhas. Então, geograficamente, a montanha também é o quê? Uma barreira, uma proteção. Mas é mais fácil você atravessar o deserto ou você descer a montanha? Você descer a montanha. Então, quem que vai descer a montanha para atacar? Os persas. Então, esses persas, eles vão ser conhecidos historicamente como medos. Porque eles são o quê? Tá, ó, eles são violentos, eles querem ser impérios. Eles vão chegar fazendo destruição. E se alguém está fazendo destruição, eu vou ter o quê desse alguém? Medo. Tá? Então, esses medos vão querer fazer guerra com todo mundo. Eles vão vir daqui da Mesopotâmia, vão para o Egito? Vão, mas é mais difícil porque tem o quê? Um deserto. Eles vão querer chegar na Europa, onde tem a Grécia. Tá? E aí os gregos vão ter medo desses médicos. Guerras médicas. Tá? Tu tem um porquê. Então vai. Há alguns exemplos de civilizações de atividade oriental. A civilização egípcia, desértica. As civilizações mesopotâmicas, terras entre rios, e a civilização persa, tá? Essa civilização persa, ela destruiu muito a Mesopotâmia. Já o Egito ficou mais o quê? Tá? Ó, ficou mais protegido. Então, quando a gente pensa em monumentos, documentos históricos, tá? O que tinha lá na Mesopotâmia foi tudo destruído. Ou no passado, ou recentemente pelo Estado Islâmico. Tá? Porque cultuavam deuses que eram deuses politeístas. Já em relação ao Egito, as riquezas monumentais e documentais foram exploradas no imperialismo no século XIX. Então, se você quiser ver resquícios da civilização egípcia, você tem que ir para o Louvre. Porque onde que está a riqueza dos egípcios? Na França, porque a França vai fazer o quê? Vai conquistar o Egito durante o século XIX, tá? Então, a questão, ela pode trabalhar com o contexto de quem se apropriou de monumentos históricos, pode trabalhar com a geografia do lugar, pode trabalhar com o que aconteceu com cada uma dessas sociedades. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Qual que é a primeira? Egito. Então, vai pro Egito. Chato ou legal? Chato. Ai, como é chato. Meu Deus. Então vamos lá, vai. A gente vai destacar só os pontos principais. Então a gente viu lá que a civilização precisa ter rios. Então qual é o rio da civilização egípcia? O rio Nilo. Então esse rio Nilo, ele vai ser o maior rio geográfico do mundo em extensão. Tá? Pesquisas de GPS já comprovaram que ele é mais extenso que o rio Amazonas. Ele tem quase 7 mil quilômetros, tá? Então é um rio muito grande. Então, esse rio Nilo, ele é igual ao rio São Francisco. Ele nasce, numa porção sul, e ele corre para o sentido norte. Então, quando você olha para o mapa, olha para o meu dedo. Ele faz isso. Ó. O rio Nilo faz isso. Tá? Então, você acha que ele está descendo para o Egito. Perdão, você acha que ele está subindo, falei errado, perdão, mas ele está descendo. Então o rio Nilo ele vai ter duas partes.
ele vai ter o Baixo e o Alto Nilo. O Baixo é a região da Foz. O Alto Nilo é a região da nascente. Ou seja, ele nasce na África Equatorial, onde chove muito, que dá força para ele passar pelo deserto do Saara. Então, o Alto Nilo ele fica abaixo do Saara. Então, a gente vai chamar essa área de área subsaariana. Lá, tá, ó, a população de qual cor? Negra. Já a Foz do Baixo Egito é no Mar Mediterrâneo. E o Mar Mediterrâneo é um mar que também é de qual povo? Do povo europeu. E a Europa vai, então, fazer uma relação intensa com o Egito. Com qual civilização o Egito? A do Baixo Egito, a da Foz. E essa civilização, ela já é mais clara, ela já é mais parda. A gente vai dizer que ela é até o quê? Branca. Ó. Então, a civilização egípcia, ela é gigantesca. E durante muito tempo ela ficou fragmentada. Uma hora ela se uniu, se centralizou. E a gente acaba aprendendo a história somente de uma parte dessa civilização. Qual é a história que a gente aprende? Do Baixo Egito. Porque a gente aprende a história de quem? Do egípcio branco. E eles vão a todo momento tentar fazer com que na nossa cabeça o egípcio seja branco. Pensa na Cleópatra. Tá? Branca. Ela não era branca. Eu mandei no grupo. Vocês vão olhar? Tá? Vocês vão olhar? Existiam civilizações muito mais evoluídas onde? No alto. Tá? Porque eles não são falados pela história. Porque eles são negros. Então o Enem pode fazer uma questão assim, a FUVEST pode fazer uma questão assim, a Unesp pode fazer uma questão assim, tá? Falando desse esquecimento dessa porção da civilização egípcia que foi excluída, tá? Então vamos lá. Esse Nilo, tá? Que era a base de sustento da civilização egípcia, ele vai ser também a fonte de domínio, tá? Ó, do seu líder. Qual era o tipo de governo da civilização egípcia? Teocrático. E lá o líder era chamado de faraó. Então, o faraó, ele era considerado um deus. Então, esse faraó, ele tinha esse poder. Esse poder de ser o representante dos deuses na terra. Então, o faraó, ele tinha uma importância, tá? Esse faraó, ele ia levando as suas decisões dentro das necessidades. Então, o faraó, ele vai ser o principal exemplo de alguém que manda e a gente tem que fazer. Então, o faraó, ele vai ser um exemplo de déspota. Déspota. Despotismo. Toda vez que aparecer a palavra despotismo, repete, despotismo. Despotismo. Você vai trocar a palavra despotismo por autoritário. Se eu sou um déspota, eu sou o quê? Um autoritário, tá? Se eu sou um déspota esclarecido, eu sei que eu sou autoritário. Eu sei que eu sou absoluto. Eu sei que eu sou o rei, tá? Então, o despotismo, ele vai ser uma característica muito forte dessa sociedade, que é a sociedade egípcia, tá? Onde esse faraó, esse déspota autoritário, ele vai acreditar no quê? Ele vai acreditar na reencarnação, tá? Ele vai acreditar no dilúvio. Por que tem que ter um dilúvio? Para o rio encher. Então o dilúvio vai ser uma coisa sagrada, tá vendo? Então ele vai utilizar da sua força como déspota para garantir a sua reencarnação. Então o faraó vai mandar construir lá no Egito, tá? Ele vai construir pirâmides. Eu mandei a reportagem para vocês hoje. As pirâmides do Egito Negro são muito mais evoluídas do que as pirâmides do Egito Branco. Vocês olham lá, mas ninguém fala dela, tá? Então, essas pirâmides, elas vão ter funções, beleza? E a gente só vai entender
essas funções quando a gente invadia as pirâmides e encontrar tesouros que tinham lá dentro, tá? Então, essas pirâmides, elas tinham basicamente duas funções. Elas eram um armazém do faraó, e elas também eram o quê desse faraó? Um túmulo. Ah, é assim que escreve túmulo? Onde está o acento? Túmulo. Túmulo é uma proparoxítona, foi mal, tá? Ó, vamos lá. Então, esse túmulo e essa pirâmide, tá? Vão ser a base monumental e a base também, tá? Ó, espiritual desse faraó. Então, dentro desse monumento, eu vou ter alguns achados. Esses achados vão ajudar a explicar a sociedade egípcia. Essa sociedade egípcia, ela vai ter, tá, algumas funções especiais. Tá? Quais são as funções especiais que eu vou ter? Primeiro, a que vocês sonham em ser. Quais a que vocês sonham em ser? Médicos. Tá? Por que a medicina vai ser especial? Porque a medicina vai ser um caminho para mumificação, que vai ser uma das coisas que o faraó vai mandar para vocês fazerem. Então, preciso ter mumificação. Então, vamos desenvolver a medicina. Então, o Egito, ele vai ser o berço dessa medicina. Outra coisa que era uma função especial, tá? Os escribas. Quem eram os escribas? Aqueles que dominavam a escrita. Porque a escrita é o quê? É poder. Então, esses escribas, que vão estar relacionados à escrita, tinham uma função muito grande. Então, o Egito, ele é marcado por essas características, de dar privilégios para alguns cargos em detrimento de outros. Essa organização burocrática também era apresentada quando a gente olhava para a sociedade. Dentro da sociedade egípcia, você tinha privilégio ou pelo seu cargo, ou se você fosse de um sexo. Eu vou colocar aqui no canto uma observação. Qual sexo era valorizado dentro do Egito? A mulher. Então, a mulher, ela era o quê na cidade egípcia? Ela era valorizada. E por que a mulher egípcia era valorizada? Quais são as evidências que ela era valorizada? Quem poderia ser faraó? Homens e mulheres. Qual é a mulher faraó mais famosa da história? Qual, Cleópatra? Existiram 26, tá? Só que a gente fica na cabeça qual, tá? Aquela que teve um caso com o Júlio César, mas tiveram várias Cleópatras. Então, o Enem, ele pode falar dessa questão da mulher, como a mulher é importante nessa sociedade. Em todas as sociedades as mulheres são importantes? Não, então a gente tem que destacar. Como que se descobriu, com prova documental, que as mulheres eram importantes? Por quê? O Napoleão, quando chegou no Egito, ele vai saquear todas as pirâmides. E lá eles vão encontrar documentos escritos com a língua egípcia. Qual que era a língua mais chique dentro das línguas da civilização egípcia? Os hieróglifos. E esses hieróglifos são simbologias. Dentro dessas simbologias, um cara, anos depois, vai perceber que o símbolo de mulher, o símbolo de casa e o símbolo de pirâmide eram a mesma coisa. Para mostrar que a pirâmide, a mulher e a casa eram a mesma importância. Tá? Então, simbolicamente, a mulher ela sempre vai ter esse papel de destaque na sociedade egípcia. Tranquilo? Sociedade essa que vai ter uma religião, eu vou colocar aqui, 6, 5, 4, 5. Uma religião que vai ter características antropozoomórficas. Então, vai ser muito comum a arte egípcia misturar metade do corpo
ligado aos humanos e a outra metade ligado a quem? Aos animais. Então, o antroposomorfismo vai ser uma das características da religião egípcia, que vai ser politeísta, tá, e que vai ter uma experiência monoteísta. Essa experiência monoteísta vai ser um fiasco. Então, se perguntarem, tirando os hebreus, algum outro povo da Antiguidade Oriental teve uma experiência monoteísta? Vocês colocam sim, os egípcios, tá? Então, essas são as principais características dessa civilização, que não conseguiu ser o quê? Tá? Porque geograficamente era muito difícil ela se expandir. Beleza? Não, elas tiveram uma experiência. Um faraó tentou o monoteísmo. Tá? E tentou, vamos cultuar só o Deus Sol. Mas peraí, não dá para cultuar só o Deus Sol. Tá? E aí teve uma resistência. Se eu mostrar uma arte egípcia para você, essa arte egípcia ela vai estar sem perspectiva, tá? E ela vai estar com uma ideia, tá, de pouca mobilidade, porque ela tem que representar o quê? A sociedade estamental. Tá? Então, é importante, pode cair isso numa prova de artes. Alguém vai prestar o UEL? Então, a UEL é assim, vai colocar A, B, C, 1, 2, 3, 4, então a 1 vai ser de artes, a 2 vai ser de história, a 3 vai ser de geografia, tudo sobre o Egito. E você se vira. Tá? Beleza? Você fez? Quanto você acertou? É muito engraçado, porque eles vão muito mal no Enem, e vocês vão bem no Enem, e vocês vão muito mal nas provas deles. E é porque é preparação, né? Paraná. Posso pagar? Posso pagar? Tá conseguindo ler aí, Líbina? Olha a cara de alegria da Líbina. O Egito é tão legal, né, Líbina? O Egito tá no top 10. Nossa, eu tô cansada. Vai, calma, força. Vocês queriam essa aula em sequência, não queriam? Então, Sim, então eu sei, mas vamos lá, vocês vão aguentar. Vocês iriam pro Egito? O Egito é caro, tá? O Egito é um dos turistas mais caros que tem, tá? O Egito tá no meu top 10? Não. Eu prefiro ir... A Grécia estaria no meu top 1. Não, no meu top 10. No meu top 1, se tivesse um lugar para escolher... Não, os Estados Unidos nem tá no meu top. Não. Meu top é tipo assim, Nova Zelândia, sabe? Meu top é Rússia, sabe? Meu top é... Deixa eu ver, outro que eu sou vidrado. África do Sul, sabe? Essas coisas assim. Posso apagar? Posso apagar? Posso? Então vamos para qual civilização agora? Gente, Mesopotâmia, assim, é outra coisa legal, sabe? É uma coisa maravilhosa. Ai, gente. Vai, vamos, força. Tá? Vamos para 2. Tá? A Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, ela é marcada por várias civilizações. Então vai. A região foi primeiro conquistada pelos sumérios. Dos sumérios, 2. 2. Vai para os acádios. Dos acádios, 3. Vai para os amoritas. Dos amoritas, 4. Vai para os assírios. Ai, meu Deus, nem coube de tanta coisa. 4. Caldeus. 5 para os caldeus. Até ser conquistado pelos persas, tá? Então, quantas civilizações eu tenho na Mesopotâmia? 5. Bem tranquilo. O Enem fez quantas questões sobre a Mesopotâmia na história? 2. Ainda caiu no PPL. Uhum. Então, assim, vamos lá, porque vai que cai num dos vestibulares. É a cara da UFMS cobrar uns negócios desse, tá? Ó, é a cara da OMS cobrar um negócio desse. Então, a gente vai começar com os sumérios. Os sumérios, eles
trouxeram uma herança interessante. Eles foram os primeiros a criar uma escrita. E essa escrita vai ser cuneiforme. O que é uma escrita cuneiforme? Eu pego uma tábua, tá? Eu pego algum tipo de mercadoria feita com argila e eu pego um instrumento que é uma cunha e eu vou fazendo símbolos, tá? Eu vou fazendo essas simbologias. E essas simbologias, elas foram criadas para facilitar o comércio. Então eu vou fazer assim um desenho de uma maçã para tocar uma maçã, tá? Então essa escrita cuneiforme feita na argila, na tábua da argila, é uma das heranças dos sumérios. Os sumérios estavam lá naquela planície, quem que vai chegar? Pá, os acádios, tá? Os acádios vão chegar e vão conquistar, tá, os sumérios. Os acádios não fizeram nada de importante, tá bom? Tá? Quem que vai fazer alguma coisa de importante? Os amoritas, porque esses amoritas vão pegar e organizar, tá, ó, as leis em uma tábua. E essa tábua vai criar um código. Esse código tem que ser feito por quem vive na civilização, pelos civis, tá? Então vai ser um código civil. Então os amoritas vão ficar famosos pelo seu código civil. Esse Código Civil vai ser o primeiro que vai ser colocado em uma tábua e deixado em um espaço público, para você ver esse código que foi feito por qual imperador aqui? Hammurabi. Então, esse Código Civil é o Código de Hammurabi. Então, esse Código de Hammurabi vão ser 282 leis que estão expostas lá onde? No Museu do Louvre. Se você for no Louvre, você vai ver. Alguém já foi no Louvre aqui? Eu tenho um amigo que estava na Europa. Ele ficou na frente do Louvre e não quis entrar porque era tipo 20 euros. Ele ficou sentado esperando os amigos darem um passeio, comprou uma coca, 8 euros. O apelido dele é Estrupício. Eu namorei a irmã dele. Nossa, ainda bem que eu saio, enfim. Mas... Professor, já caiu uma questão do Código Civil de Hammurabi no Enem. No Enem, não, nem cai. Mas é mais fácil. Essa questão do Código de Hammurabi, ela vai fazer essa relação, né? A ideia desse Código Civil. Esse Código Civil, na cabeça do estudante, está muito ligado, Camila, à ideia das penalidades. Tá? Mas não é somente as penalidades. Esse código ele vai trazer regras para civilidade. Essas regras da civilidade vão ser regras dentro de um casamento, regras dentro de uma troca econômica, regras dentro de uma relação de trabalho. Então, esse Código Civil ele vai ter o princípio do olho por olho, dente por dente. Esse princípio de Talião, ele para o aluno vai dar uma ideia do quê? De equilíbrio nesse Código de Hammurabi. Mas o Código de Hammurabi, ele não foi um código equitativo. A gente aprendeu o que é equitativo ontem, né? O Código de Hammurabi, ele vai ser marcado por uma desigualdade ou privilégios. Porque quem era rico não tinha as mesmas penalidades. Quem era pobre. Então, quem era rico tinha uma penalidade mais branda. Quem era pobre, esse sim, acabava sendo mais castigado. Então, o Código de Hammurabi, ele geralmente cai nos vestibulares, e o que é perguntado? É perguntado que a sua essência é marcada pela desigualdade e pelo privilégio da estrutura social, tá bom? Vamos lá. Aqui, a partir dos amoritas até os caldeus, eu vou ter o surgimento de um império. A gente vai chamar esse império de Babilônia. Tá? Essa Babilônia, ela vai se tornar um império. Então, se aqui é um império ele está a todo momento fazendo o quê? A todo momento o império está fazendo o quê? Guerras. E qual é o nome da instituição que faz guerra? Exército. Então, os assírios,
eles vão ter que trazer uma herança. Qual é a herança que os assírios vão trazer? Eles vão ser a primeira civilização a ter, tá, um exército permanente. Sabe aquela coisa de eu tenho que me alistar, eu sempre tenho que ter, tá, um exército na ativa, tá? Isso é uma herança dos assírios. Por quê? Porque essa região ela pode ser atacada a qualquer momento, tanto do leste, como do oeste, como do norte, como do sul. Então, os assírios, para dar força para esse império babilônico, tá? Eles vão fazer o quê? Eles vão criar esse exército permanente, tá? Então, esse império, ele precisava mostrar as suas riquezas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que construir muitos templos. Esses templos vão ficar conhecidos como maravilhas da natureza, ou maravilhas, melhor dizendo, tal, da sociedade. Então, eu tenho, dentro da história humana, quantas maravilhas? 7. E uma dessas maravilhas fica na Babilônia. Até hoje a gente nunca achou, que são os jardins suspensos da Babilônia. E jardins suspensos da Babilônia, tá, ó, são uma lenda ou uma realidade não descoberta que mostra a força desse Império Babilônico, que vai ter um líder, tá? Qual vai ser o líder mais famoso desse Império Babilônico no seu auge, não no seu começo, porque a gente já viu Hammurabi, né? Qual vai ser o nome desse caldeu que vai colocar o Império Babilônico numa condição, tá, ó, de destaque dentro das civilizações da antiguidade? Nabuco. Então eu não vou conseguir escrever aqui, tá? Então escreve aí, ó. Nabucodonosor. Então o Nabucodonosor, ele vai ser um desses, tá, ó, reis desse Império Babilônico. Todo império tem um momento de ascensão e um momento do quê? De queda. Então, após a morte do Nabucodonosor, o Império da Babilônia vai entrar em declínio. E os persas vão vir e vão dominar esse, tá, ó, império, colocando fim às civilizações mesopotâmicas. Beleza? Pode falar. Era um conjunto dessas 3 civilizações. Tá? Começa com os amoritas e vai até os caldeus. Beleza? Vamos para o 3. Que horas são? Falta 20. Vocês vão aguentar? Tá. Oi? Ah, não tem nada de importante. Nada. Tá? Gente, isso é chato, né? Tira uma foto, vai. Vai. Essa parte de história no Enem, como é que cai? Cai, pouquíssimo. Só o código de Hammurabi, hein? Já enraizou? Também já viu tanto, né? Vai, o professor gasta 10, gasta um mês para ensinar. Gasta um mês para explicar isso aqui, não gasta? Eu sei. Nossa senhora, não dou conta. Posso pagar? Posso? Vai. Vamos pro terceiro. Pá. É chato, nossa senhora. É o que eu vou dizer. Esse daqui hoje, arrasado. Vamos. Então vai, a terceira civilização é a civilização persa. Alguém aqui tem um tapete iraniano? Iraniano? Sua tia tem? Sua tia é rica, hein? Porque um tapete iraniano é uma coisa tipo assim, 60 mil reais. Mais caro? Tá. Mas de que tamanho que é esse tapete iraniano? Tá, ó, rica. Tá, ó. Você não tem nem que relar nesse tapete, tem que só olhar de longe, assim, ó. Com a cerca elétrica, assim, cobra para pisar no tapete iraniano, tá? Então, esses persas, eles vão se tornar o maior império, tá, da antiguidade oriental. Então, tem esse destaque, tá? Eles foram o maior império, tá? Se eles ficaram muito grandes, eles tiveram que criar um sistema para garantir a manutenção desse império, tá bom? O líder desse império, ele vai precisar levar e trazer informações, tá? Então, o que os persas vão criar que vai ficar para a posteridade? A criação dos correios.
Então, o que o vestibular... Porque o Enem faz isso. O Enem pega... O que esse povo deixou? Esse povo deixou a criação dos Correios. Tá? Então, parou? Vocês querem... Esse certo tá barulhento, né? Vou reclamar. Tá, vamos lá. A criação dos Correios. Então, a criação dos Correios é uma herança. Quando que a empresa Correios Brasil foi criada? Só em 1969. Tá? E os persas, há 2.000 anos, já tinham o quê? Já tinham Correios. Para esse Correio chegar, ele precisa ser transportado. Qual é o local que transporta as coisas? Tá? Um dos locais que transporta as coisas são as estradas. Então, ele vai fazer um sistema de construção de estradas. Tá? Então, várias estradas vão ser construídas. Os persas, eles também... Perdão. Eles vão perceber que um império muito grande fica difícil para administrar. Então, eles vão fazer o que com esse império? Eles vão fazer uma divisão. Então, eles vão criar uma divisão administrativa. Essa divisão administrativa vai criar o princípio de unidades. Então vai. Amanhã, talvez, eu vou decidir quando eu sair daqui, eu vou dar aula sobre a organização do Estado brasileiro. Eu vou falar para vocês, olha, o Brasil é dividido em unidades, grandes e pequenas. Qual é a unidade grande? Os estados. Qual que é a unidade pequena? Os municípios. Eu vou ter que dar essa aula amanhã, porque eles não sabem, tá vendo? Então, eu acabei de decidir, vai ser essa, tá? Mas tudo bem, não, tudo bem. Eu tenho que ser na necessidade. Não fica triste, é porque é na necessidade, eu preciso desse feedback, tá? Então, essas unidades são formas de eu vou diminuir, tá? Cada país escolhe um nome para essas unidades, tá bom? Quem criou isso foram os persas. Então, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos perceberam que as unidades deles poderiam ser chamadas de estados, mas em outros lugares do mundo isso pode ser chamado de província, tá? Pode ser chamado... como que é no Canadá? É província no Canadá? É província de Quebec? Me deu um branco agora, eu tô com fome. É província, né? Cada país dá um nome para essas unidades, tá? Então, o que os persas deixaram? A criação dos correios, a construção de estradas, a divisão administrativa e o quarto. Uma religião dualista. Essa religião dualista, ela vai ser diferente das outras religiões. Porque agora eu não vou ter vários deuses. Eu vou ter quantos deuses? 2, tá? Eu vou ter a ideia do bem versus o mal, tá? Então, essa religião dualista, ela vai marcar uma diferença dos persas com as outras civilizações, tá? Pronto, acabou as civilizações mais antigas. Calma, tem exceções. Tem 3 exceções. Vou falar de 2, tá? Posso falar das 2 exceções aí, vocês estão liberados? Vocês querem que eu escreva ou posso só falar? Tá, escrevo. Não tem problema. Posso apagar aqui? Tá calor? Professor, Oi. quando você colocou aqui maior império do persas, você está se referindo ao maior entre as 3, né? Das 3, isso mesmo. Dos 3 é o maior. Tá? Ele vai ser tão grande que ele vai querer... faltou uma coisa. Perdão, tô com fome, né? 5. Perdão, Camila, eles inventaram moeda. Tá? Isso aqui é uma coisa importante. Quando eu crio a ideia de monetarizar as coisas, fica mais fácil para eu ter as trocas comerciais. E eles também aceitavam características de outros povos. Eles tinham essa característica de ser sincretistas. Eles eram o maior império dentro da atividade oriental, dentro do modo de produção asiático. Eles ficaram tão grandes que eles decidiram chegar à Europa. E aí é o conflito com os gregos, tá? Tem as guerras médicas. Entendeu, Camila? Vou fazer só as 2 exceções e aí eu libero vocês. Posso apagar? Posso? Tirou foto? Tirou? Então vai. Vamos lá para as exceções. Oi.
Não. Vou ligar, que eu tô com calor. Isso, Zoroastro, isso mesmo, tá? Ligou? Vai, vamos para as exceções. Então, quais são as exceções? Os hebreus e os fenícios. Tá? Então, é fácil, tá? Os hebreus, eles são uma exceção no mundo da Antiguidade Oriental, porque eles eram o quê? Monoteístas. Então, esses hebreus monoteístas ocupam qual região? Eles ocupam a região da Palestina. Essa região da Palestina, tá? Ela vai ter que ter uma sede, que é a cidade sagrada para o povo hebreu. Qual que é essa cidade? Jerusalém. Os hebreus, historicamente, tá, vão ser atacados. E vão ser o quê? Escravizados, eles vão ter que fugir. Então, eu tenho, dentro da história dos hebreus, muito contada no Velho Testamento, tá? Momentos que os hebreus foram para o Egito, momentos que os hebreus voltaram para o Egito, momentos que os hebreus foram escravizados até o Egito, tá? Então, essa relação de volta, conquista, ataque, fuga dos hebreus com a Palestina, com a cidade de Jerusalém, com outros povos, vai ficar marcado na história desse povo. A cidade de Jerusalém tinha o principal monumento dos hebreus. E uma dessas invasões destruiu Jerusalém. Então a cidade foi destruída. Após essa destruição, os hebreus decidiram construir um monumento para lamentar essa destruição da sua cidade sagrada. Qual é o nome desse monumento que lamenta essa destruição? Muro das Lamentações. Então, o Muro das Lamentações é um local o quê para os hebreus? Sagrado. Então, eles não querem que outros povos, outras civilizações pisem ali. Então, por que a cidade de Jerusalém é sagrada e ela é X na questão entre árabes e palestinos? Porque lá está o principal monumento para esse povo, que é o Muro das Lamentações, uma recordação de uma Jerusalém antes da sua destruição. Tá? Então, na aula sobre o conflito árabe-israelense, eu vou voltar a falar do Muro das Lamentações, sem saber que é um monumento importante, porque a gente vai falar sempre de monumentos e documentos na aula de história, tá? Vai para os fenícios. Os fenícios, eles têm o que de exceção? Eles são... Oh, perdão, Jesus. Eles são uma talassocracia. Se eles são uma talassocracia, talasso significa o quê? Mar. Tá, ó. Então, essa talassocracia é um governo ligado ao quê? Ao mar. Geograficamente, os fenícios estão hoje na região do Líbano, que é um país de frente, tá, ó, para o mar Mediterrâneo. Então, eles não vão ter rios, eles não vão ser civilizações de regadio nem hidráulicas. Eles vão tirar a sua riqueza de onde? Vão tirar a riqueza do comércio. Então, eles vão pegar esse mar e vão o quê? Desbravar. Então, os fenícios vão ficar muito conhecidos pela sua força, ó, comercial. Então, esses comerciantes, eles vão ter poder político. Poder político. Então, diferente das outras civilizações, que o governo, eles eram teocráticos, esse não. Ele é talassocrático, porque a representação vai vir não da divindade, mas sim do comerciante, porque é graças a esse comerciante que essa sociedade ela é
estruturada, tá? Ela é sustentada. Então, essas são as palavras-chave, geralmente vocês conseguem diferenciar os hebreus e os fenícios das outras civilizações da atividade oriental. A gente trabalhou as principais palavras-chave. Eu fiz uma lista com várias questões que tem detalhezinhos. Eu quero que vocês façam essas listas, que vocês peguem esses detalhezinhos. O Fábio até falou um que eu não queria ter falado, mas ele falou, tá? Para vocês errarem lá, para isso vai ficar na cabeça, para a gente voltar e falar desses detalhes lá na mentoria, tá bom? Na quarta-feira. Tchau, tá? Sobrevivemos. Pessoal de casa, tchau, tchau, tchau. Quem quiser falar comigo, eu vou ficar aqui um tempinho até todo mundo sair, tá? Tchau. Amanhã, então, 8 horas. 8 ou 8h30? 8h30? 8h30, pode ser? 8... Não, 8h30 porque eu vou deixar meu filho ali na terapia e eu chego 8, eu chego 8h30, tá? Mas aí a gente acaba 10 horas, 10h30. Tá? Professor. Oi. Professor, na religião dualista dos persas, foi aí que surgiu a filosofia maniqueísta? Isso, é isso mesmo, tá? Ó, a Camila antecipou. Isso. Eu queria falar isso mas tá, é isso mesmo, tá? Tem uma expressão para o bem ou mal, tá? Essa expressão chama-se maniqueísmo. Maniqueísmo. Tá? As novelas da Globo agora, elas estão sendo o quê? Maniqueístas, onde os personagens, eles são ao mesmo tempo o quê? Mocinhos e vilões, tá? Ninguém é 100% o quê? Bem e 100% mal, tá? Então a gente tem dentro de nós o bem e o mal. A gente vive sempre, tá? Ó, esse antagonismo, esse dualismo entre o certo e o errado. Agora sim. Tchau, Camila. Eu vou falar disso na mentoria. Tchau, beijos. Secretaria é uma autarquia. Eu vou explicar amanhã. Amanhã eu explico, certo? Não, mas eu não entendi direito. Eu achei que era outra coisa. O que era? Quais são as unidades? Tchau. Você pegou sua blusa? Pegou sua blusa? Então tá. Engue, eu perguntei o nome das unidades. Eu queria que você tivesse respondido. Não, município. Ah, tá. Tá? Amanhã eu explico tudo.